Oi, de volta ao tema normatização. Essa é a maior parte dessa segunda unidade de você. E hoje a gente vai falar sobre a NR, normatizadora de número 5, portanto, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Esta NR, inclusive, é conhecida também por CIPA, ou ainda a gente sabe do que se trata quando faz referência nos CIPs. Então, os cipeiros, eles precisam ter um conhecimento, estar dotado de conhecimento desta NR. Para quais funções, professora? Para todas as funções. Por isso que essa NR é uma NR que ela é base e ela pode também ser integrada com todas as outras, tá bom? Então, vamos colocar aqui a apresentação para a gente iniciar a discussão. E para iniciar a discussão, a gente traz logo de início as alterações dessa NR que ela veio passando ao longo dos anos. Quais foram as transformações que ocorreram ao longo dos anos, desde a portaria de 1978? Esta portaria ela se efetua através da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, nos seus artigos 153 a 155, e veio à tona a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Como visualizar? Ela passou por algumas alterações, algumas bem simplificadas, a mais dizida e com mais elaborada, digamos assim, foi justamente a de 2011. Vocês vão ver no decorrer da alteração, dessa apresentação, ainda algumas alterações, ainda que não foram alteradas desde 2011, outras que foram revogadas, tá bom? Que foram poucas, mas foram revogadas, e ainda tem algumas outras, sobre outras circunstâncias, que ela foi, na verdade, aprimorada, melhorada, digamos assim, e outras não, como a formação da CIPA, por exemplo, como lançar o edital, e é o que a gente vai discutir na aula de hoje, tá bom? Então, qual é o objetivo da CIPA, né? Bom, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças que são decorrentes do trabalho. Essas doenças que foram geradas dentro da jornada laboral daqueles trabalhadores, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e também a promoção da saúde do trabalho. Porque se eu estou buscando prevenir, eu também estou promovendo a saúde do trabalhador. E aí, todo o contexto dessa ANR, vocês vão observar que vai ser justamente com essa intenção. Tá bom? Vamos lá. Ela fala sobre Constituição, da organização, do funcionamento, fala da contratante e do contratado, e são 5 pontos essenciais para que a gente possa entender as intenções do que está escrito nesse manuscrito. E acredita, ela não é uma NR difícil de ser discutida, tá bom? Então, vejamos aí. Da Constituição, deve constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes por estabelecimento. O que é isso, professora, por estabelecimento? É que digamos, de uma empresa de 100, de 200 funcionários, 500 funcionários, ela normalmente não vai ser no geral. Isso vai estar por setor, por estabelecimento, então ela vai se constituir por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas que são privadas, públicas, a sociedade de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas e cooperativas, tá bom? Bem como outras instituições que admitam trabalhadores e empregados. Vamos lá. A gente já falou que, por exemplo,
empresas públicas, esse escrito aí diz o seguinte: empresas públicas também são regidas pela ANR5, certo? Veja qual a diferença de uma empresa que é regida e não é regida. Algumas delas, aliás, todas elas que estão regidas pelo regime da CLT, certo? Consolidação das Leis de Trabalho, elas ficam obrigadas a seguir a CIPA, a PERS, certo? Agora, aquelas que não, certo? Que não têm, não são pela Consolidação do Trabalho, a CLT, elas ficam isentas. Mas, mesmo assim, não desobriga, a ANR não desobriga que esta instituição pública, colocando nesse termos, todas as outras privadas ficam obrigadas, já que são regidas pelo regime da CLT, as empresas públicas, por sua vez, elas ficam desobrigadas, mas não impede que elas... Mas, professora, em situações que, mesmo que públicas, que não são regidas pelo CLT, elas têm em outras empresas contra serviços terceirizados. O que ocorre? Aí, história. As empresas que são contratadas têm que oferecer um serviço regido pelo regime CLT. Então, elas se aplicam as NRs. E aí, mais a gente pode fazer a observação em relação à questão de estabelecimento, que aí fica muito mais fácil a gente visualizar. E, de repente, eu posso ser dona de uma empresa oferecer vários serviços em outras empresas terceirizadas, e, portanto, a CIPA em si vai ser por estabelecimento ou por empresa. Okay? Dito isto, o item 5.3, a gente vai ver as disposições que são tidas nesta ANR, portanto, a ANR5, aplicam-se no que couber, tá bom? No que couber aos trabalhadores avulsos e às entidades que eles tomem serviços que são observadas as disposições estabelecidas nas NRs dos setores econômicos e específicos. O que é isso? Simplificando a história. Vejamos aqui. Quer dizer que aquela empresa que tem um número menor ou inferior àquele que é colocado no mencionamento das empresas, ficam desobrigadas a executar exatamente o que se pede. Na verdade, não é que ficam desobrigadas, mas elas não precisam ter a comissão interna. Por outro lado, essa empresa, ela precisa ter um designado, isso mesmo, o convencionista, atribui a um designado dotado de conhecimento, né, das NRs, da legislação, para fazer essas observâncias que a gente vai observar, que a gente vai falar, comentar aqui, tá bom? Então, vamos ver quais da Constituição. O que se diz da Constituição no item 5.5? As empresas instaladas em centros comerciais ou industriais estabelecerão, através de membros da CIPA ou designados, lembra que eu falei? As empresas que não estão com quadros funcionários relativos a exatamente ou a fazer, na verdade, não é nem contratar, é elaborar uma comissão eleitoral, um procedimento eleitoral. Então, são ou designados mecanismo de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e das instalações coletivas, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Então, fique aí que, na verdade, vocês fixem em mente, tenham em mente de vocês que o objetivo, além da prevenção de doenças e acidentes, logicamente, é também a promoção da saúde e, para isso, deve haver mecanismo de interação. Essas pessoas precisam se comunicar, o trabalhador, esse intermediário que é o designado ou os cipeiros, com o empregador, para que essas informações sejam entrelaçadas e reduzam ou atinjam o objetivo que se propõe, tá bom?
Então, vejamos aí. No item 5, já no item 5.6, a CIPA será composta, ainda da organização, será composta de representantes do empregador e dos empregados. A gente constantemente vai mencionar isso. A CIPA, ela é composta por representantes do empregador e do empregado, representantes do empregador e do empregado, e, portanto, o dimensionamento vai estar de acordo com o quadro 1. Quando a empresa não obedecer o número mínimo previsto deste dimensionamento, a gente tem um designado. Ressalvadas alterações disciplinadas em atos normativos para setores que são econômicos específicos, tá bom? Então, no item 5.6.1, os representantes dos empregados titulares e suplentes serão por eles designados. Ou seja, o empregador vai selecionar o número igual àqueles que são eleitos, representantes dos trabalhadores, para compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ainda sobre a organização, no item 5.6.2, que é o quê? Quando esses empregados, tanto titular como suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, ou seja, serão eleitos por uma eleição sigilosa, do qual, independentemente de filiação sindical. Aí vocês façam, na verdade, essa anotação, que é comum quando utiliza palavras assim que, para chamar a atenção, ela só está errada, mas nesse caso, independente do sindicato, qualquer trabalhador pode estar submetido ou está proposto, ou tem interesse de participar desse processo eleitoral. Isso mesmo que na norma diz assim, exclusivamente os empregados e que são interessados. Portanto, precisa haver interesse e manifestação do trabalhador. Vamos ver o que a gente eu já trouxe para vocês o item o quadro 1, certo? Então, o que é que se diz, né, com o quadro? Vamos lá. Como vocês podem ver, temos um quadro, esse quadro, o dimensionamento, certo? O quadro 1 dessa NR, em que ela apresenta, na verdade, o dimensionamento dos grupos, né? Por que esses grupos são dessa forma? Anteriormente, se colocava as NRs, elas tinham grupos de acordo com a atividade. Só que, a partir de um certo tempo, percebeu-se que, digamos que uma empresa desenvolva uma atividade mineradora. E aí, esses grupos, eles eram estabelecidos com atividades mineradoras e todo o contexto seria para independente de qual seria essa atividade mineradora. E aí, no quadro 2, elas tinham uma classificação, subdivisão de algumas classes, tal como essa que eu estou dando como exemplo. Mineração, que é uma atividade que, por si só, já apresenta um quantitativo elevado para os riscos, né? Há uma probabilidade maior de riscos. E assim como outras leis, atividades. Aí, a legislação atual, ela faz o seguinte, ela classifica a mesma atividade de acordo com a realidade desta atividade, por isso que ela passou a ser subdividida. E aí, nesses grupos, como você observar, tem algumas classes que são C1, aí elas são divididas como a C1, A, e assim por diante, na primeira coluna. Na primeira linha, vocês vão ver aí o número de funcionários, né? Quais o número de funcionários que podem ter dentro desse quadro aí, qual é a recomendação, não, qual é a obrigação, na verdade, de se estabelecer um número, aliás, para estabelecer um número de cipeiros. Então, o que é que ocorre? Digamos, nesse exemplo aí, a gente tem o grupo C2, certo? O grupo C2,
com a indicação do número de funcionários 30 a 50. Se tiver 32, vai ser aí 35, também aí nessa coluna. Então, vamos ver. Qual seria a quantidade de titulares para a Comissão de Intervenção de Acidentes? Então, são quantos? Apenas um. Então, a gente vai ter um cipeiro titular, um cipeiro suplente, certo? Por meio de eleição. Vai ter também, igualmente, o número de cipeiros representante para o empregador. Então, serão 2, nesse caso, 3 com suplente, certo? E ainda tem secretário que a gente vai falar mais adiante. Então, vejamos aí. Né, como vocês podem observar. E aí fica a observação novamente no item 5.6. A CIPA será composta por quem? Por representantes do empregador e igualmente do empregador, tá? O que muda é a formação deste. Então, vejamos aí um outro exemplo quanto à organização. A gente tem a mesma coluna, mas aí com outros grupos. Se vocês observarem, 0 a 19 funcionários, e dentro dessas atividades aí laboral, o que a gente tem como observação são os membros, né, que são efetivos ou suplentes, que terão representantes de empregados e empregadores. Igualmente, no caso, quantidade de representantes do empregador é igual à quantidade de representantes do trabalhador. As atividades econômicas integrantes dos grupos, estão especificadas pelo Senai, nos quadros 2 e 3. E aí não tem o que discutir, né? Todas as atividades elas já estão estabelecidas. É só você buscar lá no grupo e verificar qual é esse tipo de atividade. No C18, né? E C18A, concluir-se a CIPA por estabelecimento a partir de 70 trabalhadores, e quando o estabelecimento possui menos de 70 trabalhadores, observar o dimensionamento descrito na NR18. E qual é a NR18, professora? É de condições de segurança do trabalhador na indústria da construção civil, tá bom? Então, deve ser observada ainda a NR18. Por isso que exatamente essas NRs, elas têm que haver uma interação, certo? Para que vocês possam entender melhor. Esta daqui, nessa situação, nessa classificação, nesse grupo aqui, eu devo recorrer a tal NR. E aí, esta daqui é a base, continua sendo uma das bases, assim como a NR1, e aí eu vou recorrer àquela NR que é pertencente à minha atividade laboral, que nesse caso aí, como exemplo, é da construção civil. E aí vocês podem observar, tem novamente um outro exemplo, em que a primeira coisa dessas atividades, na primeira linha, tem o número de funcionários. E esse número de funcionários, se for no caso de 101 a 120, numa atividade C13, a gente tem aí o número de suplentes e titulares, 3 suplentes, 3 titulares, representantes do trabalhador e mais 3 titulares e também suplentes indicados pelo empregador. Dito isto, novamente, porque a CIPA será composta por representantes do empregador e dos empregados. Tá bom? Ainda sobre a organização, a gente tem que falar que no item 5.4, reparem aqui, quando não se enquadrar no quadro 1, ou seja, no dimensionamento, certo, estabelecido por esta NR, a empresa designará um responsável pelo cumprimento. Lembra daquele designado? Certo. Para quê? Para que eles possam aplicar o objetivo da GNR, podendo ser adotados mecanismos de participação empregados através da negociação coletiva. Haver uma interação, como a gente disse, né? Porque a empresa ela também é obrigada a estabelecer mecanismos de interação entre os trabalhadores, para que ele possa conhecer daquela afirmação que eu já disse anteriormente,
o empregador, certo? O empregador, o responsável, frente ao ônus que poderá dos trabalhadores, ele é obrigado a conhecer todas as atividades laborais e seus riscos daquela atividade que ele que ele é responsável, tá bom? Então, vejamos. No item 5.1, o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. E a vantagem, ou na verdade a vantagem de ser cipeiro, além de buscar conhecimento ou estar dotado de conhecimento a respeito dos direitos, é justamente que esse trabalhador vai ter uma estabilidade de igual período de mandato, certo? Então, se esse trabalhador tem um mandato, ele tem 1 ano de estabilidade. Fica vedada, no caso, a dispensa desse trabalhador. No item 5.8, é vedada, que diz, é vedada a dispensa arbitrária, ou por justa ou com justa causa, ou sem justa, na verdade, do empregado eleito com cargo de direção de CIPA, desde o registro de sua candidatura, certo? A gente nem vai falar desse registro de candidatura, até 1 ano após o final do seu mandato. Então, é por isso que a gente acaba dizendo que é 1 ano de estabilidade, certo? Mas, vejamos aí, olha, no item 5, serão garantidas aos membros da CIPA ainda o quê? Condições de não descaracterizar, que não descaracterize suas atividades normais na empresa, sendo vedada o quê? A transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, sem a sua autorização, ressalvando disposto os parágrafos do 1º e 2º artigo 469 da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Então, ele tem uma estabilidade, ele não vai sofrer alteração na sua jornada laboral, e desde que não haja um consenso, na verdade, que não haja um consenso, precisa haver o consenso para ocorrer isso, mas que é vedada, essa NR, ela prevê isso. O empregador deverá garantir aos indicados que tenha a representação necessária para discussão e encaminhamento de soluções de questões de saúde e segurança do trabalho analisadas na CIPA. Pessoal, que é o seguinte, qualquer trabalhador, ele pode estar disponível, ou se dispor, ou concorrer mesmo nessa vez, mas é preciso que ele tenha um mínimo de conhecimento. Então, nessa CIPA não está dizendo assim, tem que ter um ensino médio, tem que ter pelo menos um ensino fundamental, mas ela diz que esses representantes precisam estar dotados de conhecimento para representar alguém, tá bom? Então, só uma abertura aí, ainda, que a gente falou de 1 ano de estabilidade, né? Então, esse ano de estabilidade, então ele passa 2 anos na empresa, pelo menos, 2 anos na empresa, e é permitido também a reeleição. Se é permitida a reeleição, ele vai passar 1 ano de mandato, mais 1 ano de reeleito, e 1 ano, só 1 ano de estabilidade, tá bom? Então, é fixo esse valor aí, independente se ele vai ser reeleito ou não. Então, continuando no item 5.11, o empregador designará de seus representantes o presidente da CIPA, certo? E os representantes dos empregados vai indicar os titulares, na verdade, o vice-presidente, certo? Titulares que foram eleitos. Então, normalmente, o mais votado acaba sendo o vice-presidente, mas não necessariamente é preciso seguir essa ordem, porque a NR não dispõe. É entre os, na verdade. Ou seja, os titulares que tiveram maior número de votos. No item 5.12, os membros da CIPA eleitos e designados serão o quê? Empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Certo? Então, finalizou o primeiro dia útil, será empossados. No item 13, diz o seguinte: será indicado de comum acordo os membros da CIPA, certo? O primeiro secretário ou segundo, certo? Esse daí
Pode ser, inclusive, entre os que estavam propostos, mas, na verdade, será indicado, certo? Entre os componentes ou não da comissão. Neste caso, necessária a concordância do empregador. Então, o empregador, ele participa diretamente nessas negociações, digamos assim. Por quê? Porque o secretário é ele que vai, no caso, transcrever as reuniões, as documentações, e vai documentar. Mas não é ele que vai ficar de posse desses, somente ele que vai ficar de posse, porque vai ter o empregador, logicamente, na verdade, o presidente fica por esse guardião por 5 anos desses documentos gerados pela comissão, e também, esse presidente ele precisa disponibilizar, o empregador precisa disponibilizar para todos os outros trabalhadores que são representantes da CIPA, da Prevenção de Acidentes. Então, em 5.14, a gente tem o seguinte, ainda da organização, a documentação do processo eleitoral, ou seja, atas de eleição e de posse, e também o calendário de reuniões, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, né? Porque quando é que ocorre uma reunião extraordinária? Quando acontece algum acidente, ou uma eventualidade no emprego que precisa ser notificado a todos. Então, esses documentos, o processo eleitoral também deve ficar à disposição da fiscalização. Reparem bem, do Ministério do Emprego, e observem que essa está inserido desde a portaria da alteração que esta NR sofreu em 2011. Então, sofreu alteração, mas a gente sabe que o Ministério do Trabalho e Emprego não existe mais, precisa estar disponível para a Secretaria do... Ok? No item 5.14.1, esta documentação indicada no item acima, né, deve ser encaminhada ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria citada. Então, por isso que essa documentação tem que estar disponível sempre, toda completinha. No item 5.14.2, a gente vai ver que o empregador deve ser cópia das atas de eleições e posse também para os membros titulares e também suplentes da CIPA, mediante a recibo, certo? É preciso ter toda a documentação desse material. E no item 5.15, para a gente finalizar esse assunto, a CIPA não poderá ter número de representantes reduzido. Como, professora? Digamos que durante esse processo eleitoral, foram eleitos 3 cipeiros, certo? E esses 3 cipeiros, eles não podem ser dispensados, mesmo que reduzam o número de funcionários e a empresa passe a ter uma redução justamente do que é indicativo de dimensionamento daquele quadro 1 que a gente já viu, certo? E a gente já vai discutir um pouco mais sobre ele. Por quê? Antes do término do mandato, certo? Desses membros. Ainda que haja redução no número de empregados, a gente já diz, exceto quando? Quando a empresa decretar falência ou encerrar as atividades de estabelecimentos. Isso ainda é da NR, das operações que foram sofridas em 2011. Por isso mesmo que a gente ainda vai ter algumas modificações nessa NR, tá bom? Talvez possivelmente para este ano, ou no máximo no próximo ano. Então, a gente vai encerrar o conteúdo desta primeira parte e vai dar continuidade com a mesma IR, certo? Vai discorrer ainda um pouco mais mas para hoje é este assunto que vamos para concluir. Obrigada pelo tempo. Eu espero que vocês realmente peguem a NR, façam um estudo sobre ela.